Vamos então começar o terceiro capítulo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar, e depois que me for, e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós aí também estejais. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Diferentes estados na alma na erraticidade. Aqui nós vamos ver as palavras do Kardec e vamos entender erraticidade. Toda vez que o Allan Kardec fala em erraticidade, ele está falando dos espíritos que estão desencarnados e que ainda necessitam reencarnar para se aprimorar. Os espíritos que não precisam mais reencarnar, que são espíritos elevados, espíritos puros, ele dá esse nome. A todos os outros estão na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados estadas adequadas ao seu avanço. Perdão. Então, cada um de nós encarna no planeta onde ele necessita se aprimorar. Ou seja, existem, nós vamos ver na questão 55, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta sobre os outros mundos, se eles são habitados, ele diz que sim. Perdão. Os espíritos respondem ao Kardec que sim, que todos os mundos são habitados. E cada um encarna naquele planeta no qual necessita de aprimoramento. E nós recebemos, digamos assim, a vestimenta, o avatar, para podermos aprender no planeta em que nós estamos. Então, aqui na Terra é este corpo carnal que nós precisamos, como é o escafandro que nós precisamos para poder respirar e poder aprender aqui. Em outros planetas, são outros tipos de, digamos assim, roupagem que se necessita, ou são outros tipos de energia que se necessita para poder estudar nesses planetas. Eu vou repetir. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados estadas adequadas ao seu avanço. Estadas adequadas ao seu avanço. Cada um no degrau, no planeta no qual precisa aprender. Nós estamos no segundo estágio aqui, né? Todos nós que estamos estudando aqui juntos. Que nós estamos no planeta de provas e expiações, que é o segundo degrau. O primeiro é o primitivo, já passamos por ele. Estamos agora no segundo, que é de provas e expiações. À parte a diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. De como o espírito está no plano espiritual, na erraticidade, na necessidade de reencarnar ou na Terra ou em outros planetas para aprender, para poder se aprimorar. Conforme ele seja mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não podem se distanciar da esfera na qual viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, cada um conforme
a sua capacidade de entendimento, de elevação, conforme a sua vibração, a sua energia. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os justos gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado por remorsos e lamentos, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto dos que ama, saboreia as doçuras de uma indizível felicidade. Portanto, essas também são várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Por que nem circunscritas, nem localizadas? Porque você pode viver aqui na Terra numa bolha de um mundo já começando até em regeneração. Por quê? Por causa do seu estado, por causa da sua vibração, por causa da sua, do seu condomínio, né? Daqueles com os quais você convive por merecimento, por sintonia. Está num plano em que você vive melhor do que a maioria. Ou ao contrário, mesmo aqui na Terra ou na erraticidade, está num plano tão ruim por causa da sua vibração que você praticamente está naquilo que Dante coloca como inferno na sua Divina Comédia, porque Dante visitou os abismos. Então ele viu como é que eram os abismos, os gemidos, as dores, o sofrimento. Por que que o espírito está numa região tão ruim, numa erraticidade tão ruim como os abismos? Por causa da sua vibração, da sua frequência. É como um imã, ele é atraído para os seus iguais. Outros espíritos estão num plano médio, né? Nós vamos ver lá nos livros do André Luiz, quando ele vai nas casas, nos postos de socorro, por exemplo, como no Obreiros da Vida Eterna, na casa de Fabiano, eles estão ali junto quase dos abismos, estão num umbral grosso, mas num plano, numa casa que está ali atendendo aos irmãos que estão na erraticidade, mas dentro daquela casa existem equipamentos com ares, fabricando ar para que se possa respirar melhor. É tudo meio escuro, meio cinza, mas ali dentro é como se fosse um oásis, né? Eles estão ali no umbral grosso, mas num posto de socorro que é quase um oásis. E André Luiz, no nosso lar, que seria assim como um umbral médio também, mas já na divisa do umbral, da saída do umbral para um plano melhor, onde no nosso lar as flores, o ar, a água, é tudo muito bonito. Então ali ele já está acima, né, do umbral médio no nosso lar. Então são vários degraus, né, e esses degraus são divididos pela vibração, pela energia, e cada um vive conforme a sua vibração, a sua energia. Diversas categorias de mundos habitados. Resulta do ensinamento dado pelos espíritos que os diversos mundos estão uns em relação aos outros em condições muito diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. De sua totalidade, há aqueles cujos habitantes são ainda muito inferiores que os da Terra, física e moralmente. Então aí nós vamos falar de um mundo primitivo. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões reinam soberanas, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, totalmente espiritual.
Então, no plano primitivo, está ali se lutando pela comida, se lutando como os animais, dividindo com eles a comida. A hora que se começa a ter um consenso moral, se formar família, se agrupar, começar a defender a cria, a criar um grupo e se unirem para defender esse grupo, o homem sai do mundo primitivo, né, e começa a entrar no mundo de provas e expiações. E esse mundo de provas e expiações também vai se modificando, vai se elevando, até chegar num ponto de adiantamento tal que ele começa a já se preparar para se modificar para o mundo de regeneração, que é onde nós estamos hoje aqui na Terra. Nós já estamos começando a nos prepararmos, né, para a transformação da Terra para um planeta de regeneração. Nos mundos intermediários, a mistura de bem e mal e predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Então, aqui é um mundo intermediário. No planeta de provas e expiações, a predominância do mal. É ele que comanda. Quando nós entrarmos, isso ainda vai levar bastante tempo, quando nós entrarmos num planeta de regeneração, o mal ainda existe, mas a predominância é do bem. São planetas intermediários. Então, o planeta de provas e expiação é intermediário, o planeta de regeneração é intermediário, só que no de provas e expiações o mal comanda, que é o que nós vivemos aqui, na Terra hoje. Provas e expiações. Quando se modificar para um planeta de regeneração, o mal não comandará mais, ele ainda existirá, mas é o bem que predominará. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas nuances mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e provas, nos quais domina o mal, mundos regeneradores, nos quais as almas que ainda têm o que expiar vão buscar novas forças, repousando inteiramente das fadigas da luta. Mundos felizes, nos quais o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, nos quais o bem reina exclusivo. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. É por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Então, a categoria de mundo que nós estamos é que explica a situação de misérias, de dor, de sofrimento, porque as expiações aqui são muito pesadas. Por que elas são muito pesadas? Porque nós, encarnados aqui, ainda somos dominados pelo mal e ainda praticamos o mal que nós criamos. Nós somos os criadores do mal. Deus não tem nada a ver com isso. Nós somos deuses, vamos lembrar o capítulo passado, co-criadores, criamos esse estado de coisas, criamos o mal e temos que conviver com ele. A hora que nós conseguirmos limpar dentro de nós, porque a mudança é dentro de nós, a hora que nós conseguimos limpar dentro de nós a predominância do mal e começarmos a nos modificar, a transmutar essas energias para o bem, a hora que a predominância em nós for do bem, nós vamos poder viver num planeta regenerado ou num outro planeta. Muitos já saíram da Terra e foram para um planeta regenerado, ou aqui na Terra quando ela passar a ser um planeta de regeneração. Vai depender de nós. Ou nós vamos continuar num outro planeta de provas e expiações,
ou nós poderemos, daqui a um tempo, virmos para a Terra, quando a Terra for de regeneração. Vai depender só e única e exclusivamente de nós mesmos. Os espíritos encarnados num determinado mundo não estão indefinidamente ligados a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Nós vamos mudando conforme a nossa vibração e vamos mudando de mundo também, de planetas. Então nós vamos, muitos espíritos que estiveram aqui na Terra não estão mais, já estão em planetas melhores do que a Terra. Se nós estamos aqui na Terra, porque é com a Terra que a nossa vibração está em sintonia. Nós estamos imantados por sintonia, por vibração, a um planeta de provas e expiações. E só teremos direito a participar de um planeta de regeneração se nós estivermos em regeneração, se nós nos modificarmos, senão não. Quando atingem no mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um outro mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham chegado ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos é uma recompensa passar a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua estada no mundo infeliz, ou serem relegados ao mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar quando estão obstinados no mal. Então, é como repetir de ano. Nós estamos aqui na Terra, com certeza, há milhares de encarnações, porque nós estamos repetindo de ano. Nós não temos condições de ir para um planeta melhor. A Terra é um ser vivo. A Terra está no progresso dela. A Terra vai passar a ser um planeta de regeneração, porque ela está na sua caminhada progressiva. Diferente de nós, a Terra tem começo, meio e fim. 4 bilhões de anos atrás ela estava começando, estava com os vulcões em erupção. Daqui a 4 bilhões de anos, mais ou menos, ela será engolida pelo Sol, porque o Sol vai implodir, né? Porque tudo tem começo, meio e fim. Ela tem a trajetória de evolução dela. Nós não. Nós somos imortais. Nós estamos aqui para atingir um estágio de aprendizado. E nós vamos continuar na Terra se tivermos condições de passarmos de ano, porque a Terra vai passar de ano. Ela vai se modificar, ela está se modificando e a vibração dela vai se modificar. Se a nossa se modificar também, nós acompanharemos. Se não, nós repetiremos de ano e iremos para um planeta de provas e expiações. Para um planeta como a Terra, de provas e expiações. Então, vai depender de nós acompanharmos o progresso da Terra se nós progredirmos. Se não, ninguém precisa se preocupar com isso, mas a gente precisa se preocupar conosco, porque senão nós vamos para um planeta de provas e expiações, exatamente como este. E viver num planeta onde o mal predomina é viver repetindo de ano, é viver com as misérias, é viver com a dificuldade. Se nós queremos mudar isso, se nós queremos passar a viver num planeta onde o bem predomina, nós temos que nos modificarmos. E o bem tem que predominar em nós. Se nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, é porque o mal predomina em nós. Nós não somos bons. É o nosso orgulho, a nossa vaidade, que faz com que a gente se ache o máximo. Não somos. Se fôssemos, estaríamos em outro planeta, com outra vibração. Se nós estamos aqui agora, todos nós, estudando juntos o Evangelho, estamos estudando os ensinamentos que Cristo trouxe há 2000 anos atrás
e nós até hoje não conseguimos entender, é porque infelizmente é o mal que predomina em nós. E nós temos que trabalhar e trabalhar muito para modificar isso. A gente precisa baixar a bola, diminuir a vaidade, diminuir o orgulho e nos olharmos como nós somos. Nós não somos bons. Nós cansamos do mal. Por isso que nós estamos juntos estudando as palavras de Jesus. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta encontrar-se na terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todo tipo, e conclui-se que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do limitado ponto de vista a partir do qual é emitido e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que não se vê sobre a Terra toda a humanidade, mas uma pequenina fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra ante a população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um império. A situação material e moral da humanidade terrena nada mais tem de surpreendente se se leva em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, aqui na Terra somos mais ou menos em torno de 30 bilhões, sendo que 8 bilhões mais ou menos estão encarnados. Então, 22 bilhões estão desencarnados, né, na erraticidade, na volta aqui, no entorno da Terra. Mas, como disse Jesus, na casa do Pai existem várias moradas, o universo todo é a casa do Pai. E neste universo existem inúmeros planetas, inúmeros sistemas solares, inúmeras galáxias e por aí vai. É uma imensidão. Existem muitos planetas primitivos, pelo qual nós já passamos. Existem muitos planetas de provas e expiações iguais ao nosso. Existem inúmeros planetas de regeneração, que é o que a Terra vai se transformar, e planetas felizes, que é acima de regeneração, e assim vai. Então, aqui na Terra, nem todos estão no começo de provas e expiações, e nem todos estão já no começo da regeneração. Existe uma mescla, existe desde aqueles que estão tendo a sua última chance, que saíram, que são ainda quase que primitivos, que estão aí degolando pessoas, como existem aqueles que já estão num plano quase que de regeneração até quase para cima, que estão aqui em missão para ajudar o planeta a se modificar, que são espíritos elevadíssimos, como um Chico, como um Gandhi, como uma Madre Teresa de Calcutá. São espíritos elevados que estão em missão aqui. Eles vêm em renúncia, em sacrifício para nos ajudar. Então existe uma mescla muito grande aqui no planeta. Nós, aqui eu falo por mim, somos a classe média que a gente não é tão ruim, que não tem a menor chance de se modificar e ir para a regeneração, nem somos tão bons que temos a certeza que vamos continuar aqui na regeneração. Nós somos aqui a classe média, mas nós temos o dia de hoje. O dia de hoje é um presente. E nós podemos fazer desse presente o máximo, fazermos de hoje o dia da mudança. A partir de hoje eu estou me modificando, me melhorando e vou terminar essa encarnação muito melhor do que eu comecei, para que eu possa participar das mudanças desse planeta, através das minhas mudanças. Far-se-ia uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. É o que eu estava falando, aqui existe desde aquele que ainda está aí degolando pessoas, como espíritos mais elevados. Num hospício só se vêem doentes ou estropiados. Num presídio vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos.
Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, fracos e necessitados. Pois bem, imagine-se a Terra como sendo um subúrbio, um hospício, uma penitenciária, um país malsão, pois ela é tudo isso ao mesmo tempo. E compreender-se-á porque as aflições sobrepujam os prazeres, pois não se enviam ao hospício pessoas sadias, nem às casas de correção os que não fizeram o mal, e nem os hospícios nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, do mesmo modo que numa cidade nem toda a população está nos hospícios ou nas prisões, nem toda uma humanidade está sobre a terra. Assim como se sai do hospício quando se está curado e da prisão quando se cumpriu o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Então a gente não pode ter como exemplo da terra achando que todos os lugares são iguais à terra. Tem pior e tem muito, muito, muito melhor, né? Como aqui na terra também existem lugares muito melhores do que outros, né? Então é isso que ele está querendo colocar. Existem hospícios para aqueles que enlouqueceram, existe prisão para aqueles que precisam se redimir do mal que praticaram, né? Existem escolas para ensinar aqueles que querem aprender, hospitais para aqueles que estão doentes, mas nem todo mundo está no hospital, nem todo mundo está na escola, nem todo mundo está no presídio, nem todo mundo está no hospício, né? Existem os graus e os degraus que nós vamos transitando aqui na Terra, né? E vamos nos modificando nos mundos também. Aqueles que não precisam de mais nada da Terra, já aprenderam tudo que a Terra podia lhes ensinar e já deram para a Terra tudo que podiam dar em ajuda, em amor, em ensinamento, saem da Terra e vão para outros mundos, continuar o seu aprendizado. E outros, por muito nos amarem, por muito amarem aqueles que ainda estão necessitados de ajuda aqui na Terra, continuam aqui mesmo sem necessidade. Então nós vemos um Bezerra de Menezes que foi chamado para trabalhar junto a Maria de Nazaré, a nossa mãe querida, e ele colocou que ele não sairia da terra enquanto houvessem doentes na terra, que ele iria continuar trabalhando aqui junto ao planeta Terra até que não houvessem mais tantos doentes, tantos necessitados. Por isso que qualquer dor de barriga a gente chama os trabalhadores, né, a falange do Dr. Bezerra de Menezes, porque eles estão empenhados em ajudar aos doentes, né? Nós vemos no livro Renúncia, né, um livro lindo do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então nós vemos Alcione, que mora num planeta lindo, a gente vê ali num planeta com 3 sóis, num planeta com várias luas. A gente vê a descrição do planeta dela ali quando ela começa a falar, o Emmanuel começa a falar de Alcione e do planeta que ela está ali vivendo, e nós vemos que ela procura o mentor dela, aquele que está ali lhe ensinando, pedindo que ela gostaria de voltar à Terra. Ela gostaria de reencarnar na Terra para ajudar os seus entes queridos que ainda estão muito atrasados, que ainda não conseguem enxergar o amor de Deus, a beleza dos ensinamentos do Cristo, e que ela quer vir para ajudá-los, principalmente a um ente muito querido dela que está numa situação muito, muito deplorável. E aí o mentor coloca para ela: Alcione, você precisa tomar cuidado, porque voltar numa região tão escura, tão densa, tão pantanosa quanto a Terra é perigoso, porque você pode acabar como uma ave, né, a que vai buscar ali, que chega muito próximo do mel, mas que
acaba se atolando ali, não consegue voar. Você pode acabar ficando por um período ali, né? Se você permitir que as suas asas se contaminem com a região, né? Você corre esse risco. Ela falou que correria o risco e que ela queria vir de qualquer jeito para auxiliar. Esse livro é lindo. E aí a gente vê que ela precisa de 10 anos para densificar o seu corpo, né? Ela precisa densificar o seu corpo, que já é um corpo espiritual, já é um corpo fluido, já é um corpo de energia, de luz. Ela não tem mais a matéria densa que nós temos no nosso perispírito aqui na Terra. Então ela não tinha um perispírito para poder comandar a encarnação dela aqui na Terra. Ela precisa de 10 anos para se densificar, para montar um perispírito, para ir ela ter condições de descer e vir encarnar aqui na Terra. Olha que planeta que é o que ela habita, né? E que corpo que é o dela, tão sutil, tão etéreo, tão de luz, tão de energia, que ela precisa de 10 anos para densificá-lo, para poder baixar aqui na Terra, poder o perispírito comandar o encarne dela aqui na Terra para ela ajudar os seres que ela tanto ama. E nesse livro tem diálogos maravilhosos de Alcione com o padre Domênico, que é o nosso Emmanuel. O Domênico encarna como padre Manuel da Nóbrega no Brasil, aí depois a próxima encarnação dele é como padre Domênico ali, Portugal e Espanha, que é onde se passa esse livro Renúncia. Vale a pena ser lido, gente, esse livro é lindo. Os diálogos de Domênico, do padre Domênico com Alcione reencarnada ali, são diálogos maravilhosos. E os diálogos são sobre o Evangelho, porque Alcione vai fazer o Evangelho no lar, né? Ela vai ler o Evangelho em casa e o padre Domênico vai para ajudá-la e aí ele começa a perceber que o conhecimento de Alcione é maior do que o dele, e aí é a Alcione que passa a ajudar o padre Domênico a entender as palavras de Jesus e a nos ajudar também. Leiam esse livro, que esse livro é maravilhoso. Vamos continuar então este capítulo aqui do Evangelho na sua segunda parte.